Estamos em 2017, momento radical, de grandes conflitos. Para enfrentar o presente é preciso ter fé, ter coragem e também ter esperança. É preciso resistir e sonhar e alimentar os sonhos e concretizar esses sonhos no dia a dia. Não é mais tempo de promessas, não dá mais para esperar. Meu tempo é agora. Eu diria que o observatório tem uma referência no senso comum para os observatórios astronômicos, em que você fica, de alguma forma, observando as estrelas. E digamos que é uma metáfora em relação a formas de observar e de pesquisar e de difundir informações e conhecimentos. A concepção do observatório era ser um lugar onde nós pudéssemos analisar, uma série de políticas, mas também poder analisar, a partir desse acompanhamento, as tendências. Então, o observatório é esse espaço de reflexão crítica, de análise das políticas e de comunicação entre diferentes atores sociais. O OAPS ele é uma ferramenta importante porque é um trabalho, primeiro, de constituição de uma rede de pesquisadores em todo o Brasil, nas diferentes temáticas, e de modo que os pesquisadores eles podem trazer alguma compreensão a mais em relação à implantação dessas políticas, com evidências concretas, sua implantação, da sua cobertura, acessibilidade, de resultados esperados pela política e de indicadores de saúde de modo geral. Isso serve para os gestores, serve para o pesquisador e serve para o cidadão, porque esse conjunto de profissionais está produzindo informação qualificada. Para o gestor, eu acho que o observatório ele oferece um conjunto de informações já sistematizadas e de evidências que é um ganho para a política pública. Ao tempo em que produzimos conhecimentos e divulgamos informações, temos a pretensão, de alguma forma, de contribuir com a gestão, com a definição de políticas, no sentido de exercitarmos uma prática democrática no âmbito da saúde. Por exemplo, a tríplice epidemia de dengue, chikungunya e zika. Então, o observatório produziu um documento de posição sobre isso e, nesse próprio documento, ele buscou e tem como link vários outros documentos produzidos, de sorte que as pessoas já reconhecem no observatório uma fonte importante de informação e de análise das políticas de saúde. Eles elaboraram um dossiê com uma análise muito criteriosa, com uma revisão da literatura muito significativa e com proposições bem concretas do que fazer para entender que essa epidemia não poderia ser resolvida apenas matando mosquito. Parece que, de modo geral, o observatório é muito bem visto. É utilizado, é acessado, os gestores veem como uma contribuição, inclusive como um espaço, a possibilidade de ter um espaço para fugir daquele cotidiano de milhões de pequenas decisões, de questões administrativas, burocráticas. Nós temos colegas da USP, nós temos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos colegas da Fiocruz, da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós temos muitos desses parceiros vinculados às linhas de pesquisa. Nós nos reunimos todo ano, fazemos uma oficina de trabalho para ver o que nós conseguimos avançar e as dificuldades. Temos parceiros que dialogamos muito, como na Argentina, na Universidade de Lanús, em Portugal, na Universidade de Lisboa, da London School, na Inglaterra. Então, nós temos outras interações que hoje alimentam muitas das
informações e das reflexões do Observatório de Análise Política em Saúde. Ele conseguiu agregar um conjunto de instituições, né, no Brasil que são muito expressivas, né, e são reconhecidas pela qualidade do trabalho que vem apresentando. Então, eu acho que isso, né, são pesquisadores de alto nível. Eu acho que isso fez com que também esse público buscasse no observatório o acesso a um conjunto de informações que talvez ele não encontre tão fácil, né, em outros locais. A democratização da saúde passa pela garantia do direito à saúde, pela montagem de um sistema único de saúde universal, portanto, para todos, mas a democracia da saúde também passa por uma gestão participativa, né? E eu queria acrescentar que a democratização da saúde passa também pela informação e pelo conhecimento, que antes estavam monopolizados em relação aos pesquisadores, aos cientistas. E hoje qualquer pessoa que tenha um acesso à internet, mesmo no seu smartphone, ele consegue ter acesso ao que está se produzindo ontem. A criação, em 2013, do Observatório de Análise Política em Saúde foi um evento relevante na Bahia e no Brasil. Reunindo um grupo de pesquisadores e estudiosos de alta qualidade, o observatório rapidamente se consolidou como uma referência na área da saúde coletiva, compilando documentos, leis e artigos científicos, divulgando análises, relatos de experiência, dados e estatísticas. O observatório desenvolveu uma plataforma multicanal que se apoia no conceito de credibilidade e articula as linguagens da ciência, da técnica e da política. A receptividade do observatório já diz tudo. Já fizemos um acompanhamento das políticas em 2014, em 2015 e 2016. Ou seja, já temos 3 anos aí que para aquelas políticas vinculadas aos 11 eixos do observatório, nós podemos dizer o que é que foi implantado, o que é que teve de resultado, pelo menos naquele ano, o que é que teve de impacto no âmbito do financiamento e no chamado controle social ou na participação social. Nós temos dentro do observatório o centro de documentação, então para cada um dos eixos temáticos nós temos um conjunto, né, de produção sistematizada sobre aquele tema, que qualquer, não só gestor, mas profissional de saúde, estudante, pode acessar. Mas também ele tem uma memória da reforma sanitária brasileira. Então ele é um grande acervo de informações, né, que está disponibilizado para quem quer acompanhar essas questões. O Instituto tem uma tradição de uma prática democrática, sendo no interior da gestão, sendo na relação com os movimentos sociais, mas não teria o potencial de conectividade, para usar a palavra da moda, né, que o observatório permite. Por exemplo, o nosso observatório está vinculado ao Facebook, a outras redes sociais, e a pessoa pode, inclusive, navegar por essas diversas redes e acessar o observatório. O observatório tem uma camada mais profunda, que é onde se produz o conhecimento. Tem uma camada que eu diria mais visível, eu prefiro falar de uma camada mais visível do que superficial, porque ela não é superficial, que são os debates, são as informações, são as notícias, são as apreciações críticas do que está acontecendo ontem em relação à política de saúde. Tem um carrossel, né, girando na página central do observatório, colocando as notícias em destaque, a entrevista do mês, o boletim. Quem fica uma semana sem visitar o observatório vai ficar surpreso que na semana seguinte aconteceu coisas que ele não observou. Você não fica perdido na internet. Se o seu interesse é com análise política, você tem um lugar, um espaço, um site que lhe ajuda a fazer essa navegação, a conhecer o que de melhor está se produzindo no Brasil hoje, que está no mundo. E tem uma camada intermediária, que era essa que eu estava falando,
que é uma camada que faz, digamos assim, a passagem da produção de conhecimento para a visibilidade. Essa camada é a que permite o acompanhamento das políticas. Nós temos vários materiais no observatório. Nós vamos ter desde dissertações de mestrado, até artigos científicos, até outras formas de comunicação mais voltadas para o próprio gestor, onde ele pode ter de uma forma mais clara, né, com um outro tipo de linguagem, uma tradução desse material, desse conhecimento para o gestor. Então, ele pode, por exemplo, olhando os dados da Bahia, perceber como está seu município, né, em relação à Bahia. Olhando os dados do Brasil, ele pode entender como é que a Bahia se situa em relação ao país. E o observatório dá aos gestores o espaço para ter uma reflexão mais ampla, para ter um raciocínio mais analítico, saindo das urgências em que ele tem de decidir. O gestor está o tempo todo tomando decisões. É importante que essa decisão seja uma decisão informada, uma decisão alimentada pelo conhecimento. Eu acho que precisaria também ter essa outra visão de que a população pode aprender também, né? E o que me encantou muito no observatório é que poderia ele fazer o processo de produção do conhecimento, integrando essas diversas disciplinas, digamos, esses diversos conhecimentos, e poderia também fazer a questão da difusão desse conhecimento, não só para diretamente a população, mas também um conhecimento para os gestores de saúde, para ver se muda a percepção que eles têm de um programa de saúde coletiva, ou de saúde pública, ou saúde coletiva, ou o que seja. O PIMAC é um programa hoje nacional de melhoria da avaliação e qualidade da atenção básica. Todas as unidades de saúde básica do Brasil foram avaliadas, né? Foi feito um censo das unidades e foi feito um levantamento das ações desenvolvidas, foram entrevistados profissionais, foram entrevistados usuários. Então, são milhares de unidades de saúde que entraram nessa pesquisa. Nós participamos desse esforço nacional de avaliação da atenção básica no país. Eu acho que pensar, né, os rumos da saúde nesse país significa entender os avanços, né, que nós tivemos até agora. E, sem dúvida nenhuma, o sistema de saúde brasileiro, né, é um modelo para outros países. Resultado natural da rica experiência do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e de interações com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Observatório de Análise Política em Saúde se estruturou em 11 eixos temáticos. A criação do ambicioso projeto, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, colocou o Brasil em uma posição singular e destacada no ambiente da saúde pública mundial. Uma das grandes questões do Sistema Único de Saúde é termos forças sociais e políticas suficientemente potentes para garantir a radicalidade e a ousadia de um sistema de saúde público para 206 milhões de pessoas. Todos são usuários do SUS, né? E é por isso que a gente acha e defende que o SUS seja um sistema público, né? E universal e de qualidade, financiado pelo Estado. Isso eu acho que o Brasil sai na frente em relação ao SUS, é uma das maiores políticas públicas. Tem coisas que só o SUS faz, né? Por exemplo, ou que faz em 90% das situações, né? A área de transplantes, por exemplo, é uma área de ponta. A área de medicamentos, né? Tem várias patentes de medicamentos. A vacina, quem é que não se vacina?
Nós somos o único país no mundo que formulamos uma política de saúde bucal que se preza e se busca ser universal e integral. Quais foram os ganhos que tivemos, todo o crescimento que nós conseguimos com a atenção primária nesse país e toda a contribuição, né, que esse investimento traz para a saúde da população. A produção de vacinas, a distribuição de vacinas, ela é do Sistema Único de Saúde, né? O SUS vai dos procedimentos mais essenciais, né, até os de mais alta complexidade. Se eu pudesse destacar duas palavras em relação ao nosso Sistema Único de Saúde, hoje, eu diria que ele está inconcluso e pendente. Nós estamos vivendo, eu diria, uma época quase pré-SUS, pré-Constituição de 1988. Tudo que a gente construiu pode ser destruído rapidamente, né? A gente pode voltar a ter um sistema totalmente pulverizado, a gente pode voltar a ter um sistema que quem pode ter acesso é quem paga, né? Se a gente implementar, por exemplo, esses planos populares de saúde, né, que são exatamente a negação do direito, da ideia de direito universal à saúde. O movimento da reforma sanitária brasileira tem sido de reafirmar as suas bandeiras em relação à saúde enquanto um direito, saúde enquanto democracia, porque o que a gente tem visto é justamente esse desmonte que eu dizia do SUS. A nossa bandeira agora é segurar, né, o que conseguimos e tentar avançar no que podemos. Eu acho que esse é um grande risco de a ideia de cidadania ser subsumida à ideia de filantropia. Como é que nós vamos, né, conseguir superar, principalmente numa situação de crise, né, onde toda proposta que vem, né, é de redução? Das forças sociais que sustentam o Sistema Único de Saúde, elas são inteiramente, na minha opinião, deficitárias em relação aos desafios que se colocam para o Sistema Público de Saúde. Então, acho que a questão, para mim, central é uma questão política. Nós não temos forças sociais e políticas à altura dos desafios do Sistema Único de Saúde. Há uma propaganda negativa do SUS por grupos que têm interesse em solapar. Os empresários da saúde, né, os grandes empresários, não veem com bons olhos um sistema público de saúde universal e gratuito. E quando você vai imaginar que o SUS vai bulir com os interesses do capital financeiro, com os interesses das indústrias de medicamento, das indústrias de equipamentos, da indústria de descartáveis, da indústria de vacina, dos planos de saúde, de segmentos da mídia empresarial que ganha dinheiro com propaganda de produtos nocivos à saúde. Então, o elenco de adversários do SUS e da reforma sanitária é incomensuravelmente maior e mais potente do que as nossas forças. O SUS é um patrimônio do cidadão brasileiro, é um patrimônio nosso. Com mais de 100 colaboradores e uma produção voltada para a qualidade e a excelência científica, o Observatório de Análise Política em Saúde encarna o desafio de um diálogo efetivo com a sociedade através dos valores da ética e da política. A gente foi construindo e ainda está construindo o nosso observatório. E isso é bom, né? Porque mexe com a criatividade das pessoas. O observatório, ele cumpre, né, com o seu papel, quer dizer, com os objetivos que ele se dispôs quando ele analisa as políticas, identifica os avanços e retrocessos e propõe, né, novas questões. Usar melhor o seu tempo, né? E se apropriar de um conhecimento que seja de fato relevante. O grande mérito do observatório é trazer esse conhecimento produzido para discutir com a sociedade, para discutir com os gestores da saúde, mas para discutir também com os militantes da reforma sanitária, com as entidades do movimento social, com os conselhos de saúde dos municípios da Bahia, do estado da Bahia, de outros municípios, de outros estados, e com o próprio Ministério da Saúde. O Brasil dispõe de uma Constituição e de um arcabouço legal extremamente permeável a uma participação dos vários segmentos que se interessam pela saúde. Então, isso está garantido em lei e isso vem sendo exercitado. Hoje nós temos no Brasil mais conselheiros de saúde que temos vereadores.
Então o Observatório tem esse mérito de construir uma comunidade que extrapola a academia, que extrapola as universidades, construindo aquilo que o Boaventura de Souza Santos tem chamado de uma ecologia de saberes. A nossa concepção de saúde coletiva vai muito além da saúde e um ator privilegiado do nosso observatório, que cada vez mais nós queremos investir nesse diálogo, são os gestores. Os gestores têm sustentado política institucionalmente o SUS. O cartão de visita é nosso sorriso, né? O sorrir revela. Eu não sabia nem qual era a diferença entre site e o que era observatório, entre o que era blog. Tudo isso eu fui aprendendo nesse período. Aprendi muita coisa. É uma ideia que a gente compra, a gente defende, e a gente aposta. Estamos em 2017. O tempo não pede, exige. É preciso olhar o mundo nos olhos, sabendo discernir o que é de nossa responsabilidade e abrir as janelas quando as portas se fecham. Tempos difíceis são os de maior aprendizado. As dificuldades fortalecem. Não dá mais para ficar reclamando da vida. Tem muito que pode e deve ser feito. Se esse é o seu caminho, acesse o Observatório de Análise Política em Saúde. Informação é poder.